Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Nuno Farinha, sou biólogo e ilustrador científico e, conjuntamente com a minha colega Ana Bígio, vamos apresentar-vos a Ilustrarem, uma exposição sobre as viagens de ilustração científica em Portugal. A exposição inicia-se neste átrio e, do nosso lado esquerdo, vamos fazer a apresentação da ilustração antiga e do nosso lado direito a ilustração contemporânea. Mas vamos iniciar pela ilustração antiga. As origens da ilustração de história natural são bastante antigas. Por exemplo, aqui mostramos uma série de ilustrações do século XIX, para fazer o contraponto com o século XX, mas as suas origens são muito mais antigas. Podemos ir, por exemplo, a um contexto pré-histórico, portanto, com as primeiras pinturas rupestres, para mostrar como o homem antigo já tinha uma boa capacidade de observação e já conseguia fazer desenhos que ainda hoje são perfeitamente identificáveis. De qualquer forma, um dos objetivos da ilustração científica é comunicar ciência, é ser apresentado ao público. E, por isso, é igualmente importante percebermos que os desenhos que nós fazemos em grafite, em aguarelas, portanto, numa série de técnicas, têm que ser convertidos noutro tipo de imagens que possam ser impressas e reproduzidas em larga escala para depois serem apresentadas ao público. Antes de iniciarmos as viagens pelo território português, quisemos primeiro mostrar algumas das grandes expedições feitas em contexto internacional, como por exemplo do HMS Challenger, um navio britânico que percorreu durante vários anos as águas de todo o mundo, ou a expedição do Erebus and Terror, dois navios que fizeram toda a parte de exploração das terras antárticas. A partir daqui vamos falar essencialmente só sobre o território português, portanto as grandes expedições em território português. Começamos com o Garcia de Horta, portanto as plantas úteis do Garcia de Horta, que é uma das primeiras obras ilustradas em contexto de história natural, e depois aqui nesta sala entramos no Brasil, onde focamos essencialmente duas expedições. A expedição do Alexandre Rodrigues Ferreira, um português que andou vários anos pela bacia amazónica, e a expedição do Spix e do Márcios, dois naturalistas bávaros que acompanharam o casamento da princesa Leopoldina com Dom Pedro I e que tiveram a oportunidade única de viajar durante 3 anos pelo território do Brasil, documentando e recolhendo um conjunto enorme de espécimes e de ilustrações. Chegados a este momento da exposição, focamos-nos nas grandes expedições que viajaram por Portugal e trabalharam e documentaram o património natural português, sobre trabalhos sobre peixes, sobre botânica, sobre aves, e aqui neste módulo quisemos dar um destaque muito particular ao trabalho do rei Dom Carlos I, que fez um trabalho notável, ou encomendou um trabalho notável sobre todas as espécies de aves de Portugal. Nesta parte falamos sobre o caráter mais utilitário da ilustração botânica, aplicada, por exemplo, ao conhecimento dos trigos, das vinhas, etc. E, entrando nesta outra aula da exposição, começamos a falar sobre as grandes expedições que visitaram as ilhas, os arquipélagos dos Açores e da Madeira, que têm uma particularidade muito interessante, é que os territórios, as ilhas são territórios onde a probabilidade de se encontrar endemismos é muito grande, ou seja, espécies que só se encontram em determinados sítios e em mais nenhum local do mundo. E nesta aula falamos e abordamos alguns dos principais endemismos da Madeira dos Açores. Chegados a este momento, vamos fazer a apresentação das grandes campanhas oceanográficas pelos mares de Portugal, sobretudo em contexto do Oceano Profundo. Os trabalhos do rei Dom Carlos I e de José Vicente Barbosa do Bocage, e deste lado os trabalhos das campanhas oceanográficas do Príncipe Alberto I do Mónaco, que fez um trabalho extensíssimo sobre a plataforma portuguesa. Da minha parte, despeço-me aqui, em termos de ilustração antiga. Vou passar agora o testemunho à minha colega Ana Bígio para falar sobre a parte contemporânea. Olá, bem-vindos aqui aos Contemporâneos, onde vão poder ver alguns testemunhos de alguns colegas que se encontram a trabalhar na atualidade. Tem aqui a aplicação da ilustração científica também em vários suportes diferentes. Aqui deste lado podem ver 4 formas de se trabalhar a ilustração científica, portanto, nomeadamente uma modelação 2D, uma modelação e impressão 3D, uma técnica de aguarela e uma técnica de tinta da China. Aqui deste lado vão poder também visualizar algumas imagens, ou muitas imagens, dos contemporâneos, quer em réplicas aqui na parede, quer aqui no ecrã, com muitas imagens dos nossos colegas que se encontram então no ativo. Aqui podemos ver de que forma é que as novas tecnologias integraram a ilustração científica. E aqui neste módulo final convidamos os visitantes a serem eles próprios os ilustradores científicos e a criarem a sua própria ilustração.
E assim terminamos e convidamos a virem visitar e descobrir muito mais pormenores que ficaram por desvendar. E até já!